vendedor aqui. Deixa eu dar um pulo nesse cara aqui, ó. Vou matar ele e pular em cima da plataforma, igual no Super Mario. Aí, ó. Aí eu vou quebrar essa plataforma. Vou matar esse cara. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é Alexandre. Bora dar continuidade ao nosso joguinho de plataformas aí, mais um vídeo. Provavelmente o último dessa série. Hoje a ideia é a gente conseguir fazer ali a inclusão dos sprites, fazer o movimento de câmera. Eu fiz algumas alterações aqui, bem poucas, a maior parte é a inclusão de sprites. Então eu adicionei alguns sprites no jogo, algumas imagens, né? Elas vão estar expostas aqui nessa parte de assets. Quando você cria um pacotezinho de assets, de imagens, fontes ou áudios no Flutter, você precisa especificar ele no PubSpec da projeto, né? Outra coisa que eu acabei atualizando aqui, tirando essa parte dos assets, eu mudei algumas coisinhas, né? Mas é bem pouca. Por exemplo, aqui o método update. O método move eu mudei para update, né? E aí no game board eu atualizei lá no nosso set state, né? O set state também ali eu passei a jogar todo o código dentro dele, e isso melhora a performance na questão de renderização, porque o set state ele consegue gerenciar melhor a atualização da página. Então eu joguei tudo para dentro do set state. Deixa eu ver se teve mais algumas alterações aqui. Eu tirei o move daqui também no player, né? No player eu mudei o move, né? Eu criei ele como um método privado e arrastei ele para dentro do update, né? Então criei um método chamado update bullet, coloquei tudo que tem a ver com as balas lá dentro e movi para o update, né? Daí fica mais organizado assim. Daí lá no nosso game board fica só o update tanto do player quanto dos inimigos, né? Então, resumindo, foi essas alterações aqui que eu fiz em off, mas não muda nada do que a gente fez. Então, beleza. Aqui nos sprites eu deixei até uma pastazinha com o sprite sheet completo do Mario Bros. Então, é basicamente o que a gente vai fazer. É o mais clássicos aí, o jogo de plataforma mais clássico que já foi desenvolvido, então a gente vai utilizar esses sprites. A primeira coisa que a gente vai fazer é vai separar ali esses arquivozinhos por um arquivo de level, né? A gente vai criar um conceitozinho de level data para que a gente possa depois fazer as manipulações de acordo com o nível, né? Então a gente vai criar um arquivo aqui chamado levels.dart, beleza? Vou criar uma classe aqui chamada level. Você poderia deixar ela só como level, né? Mas eu gosto de dar o nome de level data porque ela tem mais informações do que só do level, né? E daí eu vou criar aqui algumas variáveis. Uma variável de size, que vai representar o tamanho do level, né? Uma variável de offset, e aí você vai entender mais para frente o que significa isso aí de offset. Vou chamar de offset mesmo. Daí eu vou criar uma lista de... Não, por enquanto eu vou deixar só essas duas, né? E aí você vai... Com o tempo a gente vai atualizando isso aqui. Eu também vou criar uma de background logo. Vai ser tipo color. E aí eu vou chamar de background color. Beleza. Daí a gente vai receber elas normais aqui no construtor. Set e diz background. Beleza. Todas elas vão ser obrigatórias. Então, pá. Required. E aí eu vou adicionar quando eu for instanciar ela. Então, são obrigatórios esses campos no level data. Para que serve essa variável? Porque agora a gente vai ter dois tamanhos. A gente tem o tamanho da tela, que é basicamente esse tamanho que a gente especificou lá no Global, né? Que é o 800 por 600, que é o tamanho da tela. Mas o tamanho do nível, do level, né? Da onde a gente está, da fase em si, ela pode ser bem maior do que o tamanho da tela. Então ela pode ser bem maior para cima, quanto ela é bem maior no widget, né? No height quanto no widget. Então a gente vai ter esses dois tamanhos agora também.
Então eu vou criar aqui uma variável, já vou instanciar aqui o level data, vou chamar ela de level on, que é o level que a gente está, o primeiro level mesmo, e aí eu já instancio essa variável aqui. Aí a gente vai especificar alguns tamanhos para o nosso level, né? O primeiro tamanho dele, hoje nossa tela é 800 por 600, então eu não vou mexer na altura dela, vou mexer só no tamanho dela, né? Então se a gente tem ela de 800, vamos criar ela de 1600, que é o dobro do tamanho, para que a gente possa fazer o movimento da câmera depois. 1600 por 800. Então a gente tem o tamanho da nossa fase agora. O offset, eu vou explicar depois o que significa, mas é basicamente o quão até onde a nossa câmera consegue se mover dentro desse tamanho aqui, né? Dentro desse 1600, que é basicamente o quanto você quer que sua câmera vá para a esquerda ou para cima ou para baixo. Então eu vou, já que eu botei 1600, eu vou 1600 e vou botar 800 como double, uma metade, né? Então, beleza, 800. O background color vai ser basicamente a cor de fundo da nossa fase. Ela poderia ter um sprite, não tem problema, mas como é bem simples aqui, nosso jogo eu escolhi por ser uma cor, né? Aí eu vou usar aqui o RGB, eu vou botar o RGB, tem um RGB salvo aqui já, que é o do background, o do azul que já tá lá, né? Eu estou usando esse RGB aqui para não precisar importar a classe do Material. Mas se você entrar lá no Game Board, onde a gente está setando o azul do nosso fundo, e você botar o mouse aqui em cima do azul, você consegue pegar o hexadecimal dele aqui. Aqui a gente tem algumas variáveis que definem nosso jogo. E a gente vai criar mais uma aqui. Ela não pode ser final, porque ela vai ter que ser ela tem que ser atualizável depois, né? Então vou criar ela aqui como level data, e ela vai se chamar só level. Para começar, ela recebe o level 1. Primeira vez que ela começa com level 1. Daí a gente vai fazer aqui no sprint size, a gente continua usando aquela variável que está do global, que é a nossa variável da tela mesmo. E aí toda a nossa lógica de tamanho que a gente faz para os players, para os inimigos, elas não vão usar mais o screen size. Elas vão usar o level size, que a gente agora está especificando o tamanho da tela. Onde mais precisa dela, aqui nos enemies, né? Então, onde tem screen size, a gente vai usar level size. E nas plataformas onde tem screen size, a gente vai colocar level size. Porque aí nossas plataformas vão seguir o tamanho da nossa tela. Aqui no container, aqui continua sendo screen size, porque é o tamanho da tela que a gente quer que mostre, só que o nosso background agora vai ser level size e background color. Então, é o próprio level que vai dizer o tamanho a cor do nosso fundo, né? Então, beleza. Se eu atualizar, não é para acontecer nada de diferente. Opa, o nosso chão foi embora. Bora ver o que aconteceu. Ground tá aqui. Então ele vai ter que levar screen size. 600, mano. Eu botei 800. É 600. Beleza. Ó, voltou nosso chão. Então tudo correto. Eu vou até voltar aqui o update que eu tinha travado. E vou deixar de spawnar os inimigos só para saber se está tudo funcionando perfeitamente. Beleza, tá tudo funcionando. Vai pro final. Ó, aí agora você consegue perceber que o nosso player vai muito mais além do que a nossa tela. Porque a nossa tela tem um tamanho. Vou aumentar aqui, ó. Ela tem um tamanho. Mas o nosso level ele tem um outro tamanho muito maior do que o tamanho da tela. Opa. Beleza, agora a gente vai fazer o movimento de câmera. Como que a gente faz esse movimento de câmera? A gente precisa que toda vez que a gente se mova a tantos por cento da tela, ou até tantos dimensão da tela, a gente quer que
para se a gente vai para frente, os nossos objetos ele tem que ir ao contrário, para que a gente crie uma ilusão de movimento do fundo, né, de background. Isso a gente vai lá no update, no nosso update, né, onde a gente faz os nossos movimentos de esquerda e direita, e a gente vai ter que setar algumas limitações aqui, para que a gente chegue num tamanho, e a partir daquele tamanho não é a gente que se mova mais, é o cenário que se mova. Então a gente vai fazer o quê? Aqui, por exemplo, ó, ele no movimento do final da tela, eu vou até tirar essa velocidade aqui, porque agora eu não preciso mais levar em consideração ela. Eu vou dizer o seguinte, ó, que ele só se move para a direita se o right dele for menor que o tamanho da tela dividido por 2, por exemplo. Ou seja, ele vai até o meio da tela e ele para. E se ele for maior do que 0, no caso eu vou botar maior do que 100. Beleza, feito isso, aqui a gente tem um erro, né? Que, no caso, o player ele não tem que levar em consideração o tamanho da fase. Ele tem que levar em consideração o tamanho da tela, da janela da nossa tela, né? Então, o player ainda continua utilizando o screen size como o tamanho de referência dele, né? Daí, ó, ele chega até no meio da tela e ele para. Ele chega até na posição 100 e ele para. Então, a gente vai fazer isso, ó. Quando ele chegar nessas duas posições aqui, se ele for para a direita, a gente move todos os objetos para a esquerda. Se a gente for para a direita, a gente move todos os objetos para a direita. Então, essa é a lógica que a gente vai fazer para movimentar o background. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, aqui nas variáveis, a gente vai criar uma variável chamada aqui scroll offset. Ela começa com 0. Beleza. Daí a gente faz o seguinte, ó, a gente vai criar um método aqui. Eu vou criar aqui debaixo do update chamado moveCamera. Para criar esse método, ele vai ser responsável por mover os objetos para a esquerda ou para a direita. Então, a primeira coisa que a gente precisa testar é se o nosso player ele chegou num limite, ele topou em alguma coisa, ou seja, ele chegou no limite da tela ou da nossa lógica de parar ele. Então, a gente vai verificar se ele está parado, né? Então, a gente vai verificar se o player.velocity.x ela foi igual a 0, ou seja, ele parou. Então, ele está sem velocidade. Então, se ele parou, isso quer dizer que a gente precisa mover nossos elementos em tela. Daí a gente vai mover agora eles fazendo o seguinte, a gente vai fazer um if que vai validar se nós estamos apertados ainda na tecla da direita, né? Então ela que vai dizer se a gente está movendo para a esquerda ou para a direita. E a partir daí a gente valida o quê? A gente valida se o nosso screw offset, né? Ou seja, a nossa variável de controle ali que a gente fez, ela é menor do que o nosso nível, nosso offset máximo da tela que a gente especificou. A gente especificou 600, 800 eu acho. Screw offset, então level offset dx, que foi o eixo x que a gente fez. Se ela for menor, ou seja, quer dizer que ele cabe ainda dentro da zona da câmera. Então a gente vai aumentar o nosso scroll offset. Aí a velocidade que a gente pode usar a mesma velocidade do player, né? Ele vai aumentar se eu estou indo para a direita, ele vai aumentar a velocidade. Se eu estou indo para a direita, ele vai aumentar a velocidade do offset. Aumentei a velocidade do offset, agora eu preciso mover os objetos. Ó, na posição X, ele recebe mais igual, né? Eu vou aumentar, né? O nível dele. O próprio player speed. Beleza. Isso faz ele mover as coisas para a direita, para a esquerda, né? Que é o lado que eu tô. Que é menos, então. Se eu tô indo para a direita, eu quero que ele vá para a esquerda. Feito isso, eu vou chamar o Move Camera aqui. Antes mesmo dos movimentos, né? Move Camera. E aí eu vou chamar o Move Camera aqui. Aí, vamos testar. Se eu chegar no limite ali que eu coloquei dividido por 2, ele é para movimentar os meus objetos para a esquerda. Aí, ó.
Aqui eu não fiz ainda o contrário, né? Então a gente vai fazer o contrário aqui. E aí eu faço a mesma coisa aqui, só que aumentando, né? E aí eu vou colocando os objetos nas posições que eles instalam, né? Então se eu der um refresh aqui, se eu for para frente ele vai, se eu chegar naquele limite ele não voltou. Por quê? Botei, botei igual. É mais, cara. Caramba. Beleza. Então ele move os objetos, se eu voltar ele volta os objetos para a posição. Aí ó, você viu que ele chegou no zero e ele não continua, né? E se ele chegar também naquela posição lá, que é 800, ele não vai mais para frente. Então eu tenho que fazer, quando chegar nessa posição, ele continue o movimento normalmente. Então é só eu fazer ele não parar. Se eu fizer ele não parar, aí ele continua o movimento natural dele, né? E aí isso é feito aqui do lado do Move, né? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa mesma lógica que já tem, seja, ou a nossa nova lógica que é a do offset, né? Se ele estiver indo para a direita, normal, movimento normal, ou se ele. Aí eu vou verificar de novo se ele está sempre apertado no. Sempre é bom validar, porque eu posso estar fazendo as lógicas em vários momentos diferentes. Ou se o write dele for menor que o quê? Que o screen.width também. Eu tenho que validar isso de novo. E se o meu offset, o offset que ele está, for igual ao max offset. Beleza, o que são essas duas variáveis aqui? Essa offset é essa variável que a gente definiu aqui, que é a posição onde ele está, e o máximo offset é aquela variável que a gente definiu aqui, do tamanho da fase, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa passar isso para lá, né? Então, eu estou recebendo esse cara agora aqui no... Eu estou usando o move no próprio update. Então, eu vou receber eles dois aqui. Vou receber aqui um move, double offset e um double max offset. Daí eu pego esses dois e recebo aqui também e passo eles aqui. Offset e max offset. Eu preciso passar eles aqui agora. Eu vou passar os mensais, o offset, que é o offset da página, mais o level offset.dx. Certo, na teoria, quando ele chegar ali naquele limite, que ele para, né? Aquele 800, aí ele continua o movimento natural dele. Ó, aí ele não move mais o scroll. Aí aqui, o contrário, ele chega aqui no zero. Eu preciso fazer a mesma coisa pro left. A mesma coisa. Essa lógica aqui continua, que é a lógica que vai fazer ele disparar o movimento de scroll. Ou eu verifico se está o left de novo. Está apertado. Se ele é maior que zero, porque eu posso fazer ele continuar passando a página. E se o offset dele também é igual a zero, ou seja, ele chegou no limite do offset. Vamos testar isso. Direita, foi até o final. Esquerda. E nosso movimento de scroll está correto. Então agora a gente consegue ter tamanhos maiores para a fase. Se você joga Super Mario, você sabe disso, que a fase é bem grande. Você pode fazer a fase 3, 4 mil aí tranquilamente. A gente vai deixar pequeno para não precisar ficar muito grande. Esses objetos aqui de plataforma e enemies, a gente também não precisa que eles estejam aqui. A gente pode fazer eles ser spawnados de outro lugar. Lá no level data, a gente vai receber também mais uma lista de hitbox. Lembra que nossas classes todos os nossos objetos, chamados de objects, elas estendem
a nossa lista de nossa classe de hitbox. Então a gente pode receber ela aqui. Objects. Faz com que toda fase é obrigatório eu criar os objetos dela. Até porque é o que faz sentido, né? Agora eu posso pegar aquelas plataformas ali, colocar aqui. E aí a gente vai ter uma lista de tudo. Aí eu vou importar a plataforma. E a gente vai resolver esses problemas logo logo. Eu vou pegar esses enemies aqui também. Aí a gente tem esses pixel size, né? Que é aquelas nossa variável de... Vou colocar lá como const aqui. Pixel size. E aí ela vai receber aquele globals. Pra gente não ficar renomeando tudo ali. Globals.pixelsize. A gente precisa agora do tamanho das fases, né? Como a gente já tem o tamanho aqui, eu posso simplesmente só mudar. Mais algum? Beleza. E o nosso rate, que é 600, mesma coisa. Porque esse tamanho ele não vai mudar, a fase não é dinâmica. Esse color aqui eu vou deixar importado, mas a gente vai mudar aqui os sprites, né? Vai adicionar os sprites. Vou deixar aqui por enquanto. Feito isso, eu não preciso mais desses métodos de spawn. No update, tem umas lógicas que a gente precisa passar, plataformas e tudo mais. Isso tudo está vindo dessa... A gente não precisa mais desses dois caras. Beleza. Nossas plataformas, os inimigos, eles estão dentro do nosso level, né? Então a gente precisa meio que pegar eles de lá. Uma coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente pode criar... Eu já criei esse encapsulamento aqui. Eu vou jogar esse timer ali para cima. Aqui para encapsulamento. A gente pode criar mais alguns encapsulamentos. A gente vai criar aqui, ó, um encapsulamento que representa as plataformas. Então, vai ser um get platforms. Beleza? E aí, o que ele vai receber? Como é que eu pego ele lá de dentro do level? Eu pego lá de dentro do level, ponto objects, e aí tem um filtro no próprio Dart que ele filtra por tipo. Então eu posso simplesmente tipar aqui tipo platform. Isso faz com que agora ali eu filtre só os objetos do tipo plataforma. E eu faço isso também pro... Aí aqui eu preciso ser hitbox. Eu já tipei, né? Platforms, beleza? Aqui eu vou colocar enemy. Aqui eu vou colocar enemy. Aqui eu vou dar enemies. Show de bola. Aí aqui o mesh dos objetos eu não preciso. Beleza? Não preciso. E aqui no objetos eu vou pegar de dentro do level. Move caminho. Objetos eu vou pegar dentro do level. Objetos. Level. Objetos. Certo, é para funcionar tudo normal. Ó, já tá até spawnando os inimigos de novo. Eles estão funcionando. As coisas estão funcionando. Agora você percebe que eles não estão caindo. Por quê? Porque lembra que a gente fez aquela lógica da distância? A gente vai resolver esse problema também. Um jeito muito fácil de fazer isso é o seguinte, ó. Lá no Ender, a gente vai passar a dar gravidade para eles, né? Porque isso faz com que agora eles recebam a gravidade também e ela, se chegar do limite, eles simplesmente caem. Senão eles ficam só movimentando na tela. A gente vai fazer o seguinte, fazer um outro método aqui, privado, chamado move para o inimigo também. A gente moveu, antes era move e a gente mudou para update. Então a gente vai criar um move aqui e essas variáveis de movimentação dele, essa lógica de movimentação dele vai acontecer aqui. E aí o nosso update vai chamar o move. Agora eu preciso só aplicar a gravidade. Aí para aplicar a gravidade nele, é aquele mesmo esquema, né? Eu vou dizer que é o x
vai receber a minha velocidade ponto x, o y, né? X não. O meu y vai receber minha velocidade y, e aí logo depois eu atualizo minha velocidade y com a gravidade, né? E a gravidade está lá dentro do globals. Aí a gente faz uma lógica para quê? Para que ele não fique caindo infinitamente, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa chegar ao tamanho da tela. Eu poderia pegar ele lá do Globals, né? Mas eu prefiro pegar ele aqui. Screen. Ponto. Se o y dele for maior que o screen.height, ou seja, ele passou da parte de baixo, se por exemplo tiver um buraco ou coisa do tipo, ele cai infinitamente, né? E aí, para ele não cair infinitamente, a gente diz que o life dele é 0. Isso faz com que lá na frente do loop ele seja removido aqui. Beleza, aqui no enemy agora eu vou passar o que? Vou passar o level. Porque ele precisa saber o tamanho da fase. O meu player não, mas o meu inimigo sim. Outra coisa aqui é que o nosso enemy, o nosso remove aqui, está removendo o enemy. Só que o enemy nosso é um encapsulamento. Isso não vai remover o inimigo quando a gente matar ele. Para resolver isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, fazer um level ponto objects, e aí a gente vai remover aqui no return false quando se o nosso, até vou chamar ele de O aqui, o nosso O, e se ele for uma classe do tipo enemy, porque, de novo, a gente tem um hitbox, um super, né? As classes estão sendo super. Então, se ela for um enemy, então aí o return die. Retorna, ele remove dependendo desse cara. Isso faz a gente voltar a matar os inimigos. Beleza. Se eu der um refresh aqui, nossos inimigos estão lá em cima, só que eles não estão aplicando gravidade neles. Por quê? Porque o nosso Y, ele tá igual, né? Tá mais igual que no. Pronto. Agora vocês percebem que eles estão caindo infinitamente? Por quê? Porque a gente não tem uma condição de parada além de se ele for maior do que 0. E do mesmo jeito que a gente faz aqui, lá no player, para ele validar o chão colidindo aqui com o chão, a gente vai colidir com... A gente vai checar aqui também. É o seguinte, ó, se collision.top, ele colidiu com o topo de alguma coisa, aí a gente muda a nossa velocidade para 0. Ele vai cair na plataforma ou no chão, independente de onde ele caia, ele vai parar normalmente, que é como ele deve se comportar, né? Então, beleza. Deixa eu dar um refresh. Ó, ele caiu. Aqui no caso ele não caiu, mas ele... É que ele começou aqui já, né? Ele começou direto na posição que a gente precisou. Mas aqui resolveu nosso problema do... Eles têm gravidade agora neles. Resolvido isso do level, vamos marcar aqui no readme, né? Level data concluído. Agora a gente vai criar um movimento, também já criou. A gente vai criar agora os sprites. Os sprites é o seguinte, a gente vai criar aqui um componente, chamado sprite. Sprite component. Campo Dart. De novo, eu não vou, para não ficar muito grande, né? Eu não vou mostrar criando esse, mas ele é basicamente um stateless, né? Então, o que ele faz? Ele, ignorando esse cara aqui, esse debug box, que depois eu vou mostrar para que ele serve, ele basicamente cria um container normal e printa uma imagem no container, né? E aí ele tem umas configurações aqui de repeat, de alinhamentos e tudo mais. E aí ele tem um flipzinho para virar se o sprite está olhando para a esquerda ou para a direita. Aí aqui no nosso globals, a gente vai definir nossas variáveis, nossos assets, né?
Beleza. Aqui dentro do nosso sprite, para a gente ter o Mario correndo, a gente pega aqui do Mario, dentro de imagens, Mario, Run 1, Run 2, Run 3. A gente faz uma lista. Se ele só for um sprite for apenas um sprite, a gente seta apenas um sprite, né? Aí tem o Mario Idle, o Die e o Jump. Então a gente tem esses três aqui. E agora pros itens, mesma coisa. Eu criei um pros itens, que é os que a gente vai mudar primeiro aqui. Show de bola. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, lá no nosso hitbox, a gente não vai mais usar cor, né? Então eu vou até tirar as cores aqui, para quebrar logo em tudo que tem que quebrar. Fechar aqui, a gente não vai usar mais cor, aqui, não vai mais usar cor aqui também. A gente não vai usar mais cor aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, um string, chamada sprite, que é o sprite atual, e uma lista de strings, que é os nossos sprites. Show de bola? Daí a gente recebe eles aqui. This sprite e these sprites. A gente pode deixar o sprite opcional, mas meio que a gente tem que subentendido que os nossos sprites eles têm que existir. A lista de sprites é opcional, então ela é uma string, ou a gente pode deixar ela vazia, iniciada vazia. Por quê? Porque o meu sprite ele pode ser só um, ele precisa ser uma animação, pode ser um sprite fixo, né? Beleza, aí alguns sprites a gente pode resolver aqui já na própria classe do personagem. Então, por exemplo, aqui o enemy, não, aqui não é enemy não, aqui nas plataformas a gente tem alguns types aqui, né? A gente vai até mudar o nome dela para platform type, porque cada um vai ter um tipo. Daí eu não preciso mais receber o colo. E esse cara vai ser platform type.platform. A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui no construtor, a gente, de acordo com o tipo, a gente seta a plataforma. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de fazer um método privado. Limite. Ele é void, né? Então não precisa retornar nada. E aí a gente vai fazer um switch aqui. Switch de acordo com o type. Type. Beleza. E aí a gente chama esse método aqui no construtor. Init. Pronto. Eu até poderia não, é isso que eu vou fazer. Ele não vai ter um padrão, eu vou dizer que ele é required. E aí quem instanciar uma plataforma tem que dizer qual é o tipo da plataforma. Isso eu vou fazer para os enemies também. No caso ali, eu mapeei dois tipos de enemy, né? Então eu vou dizer que é um enemy. Eu já tenho até copiado aqui para não demorar. Então eu vou ter dois tipos de inimigo, né? Eu vou ter um inimigo do tipo tartaruga e um daquele tipo espinhentozinho. Eu chamo ele de Spike, né? E aí o mesmo esquema aqui do type. Daí eu não salvei eu não especifiquei lá. Deixa eu copiar aqui os sprites dos enemies, né? Tá isso aqui. Então tem o sprite da tartaruga e do Spikezinho, bichozinho espinhoso. Então aqui de acordo quando eu instancio quando eu instanciar o inimigo, né, de acordo com o tipo dele, eu já vou setar os sprites dele. Então, aqui é uma lista de sprites, não é um sprite só.
eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pro outro, eu vou fazer para esse. Void init. Beleza. E eu vou chamar ele de init. Isso faz com que fique tudo no mesmo lugar. Eu poderia até não precisar mais desse método aqui. Esse método meio que tá no método público, né? Não vou precisar dele. A velocidade tem que ser primeiro, então ela é definida primeiro. Depois eu mudo a direção. Eu não preciso mais desse cara. Eu vou resolver esses problemas aqui. Em vez de eu receber aqui o container aqui nos objetos, eu vou receber o sprite component, né? Que é o que a gente criou. Ele espera receber o image size, né? O tamanho da imagem. O tamanho da imagem que a gente espera receber é o nosso objeto, né? Então é um objeto.widget, objeto.height. Aí ele espera receber algumas outras coisas. Ele espera receber os sprites. Então eu vou passar os sprites. Asset. Então eu vou passar um objeto.sprite, que é o sprite que eu estou setando naquele momento. A direção dele, né? Aí eu vou dizer a direção dele de acordo com a dele aqui. De igual a de left. Ele dá um flip X, né? Ou seja, ele mudou para outro lado. No play é a mesma coisa, né? A gente vai definir o... Só que em vez de objeto, a gente vai dizer que é player. Show de bola. Aqui nos levels a gente precisa definir o que a gente... Os tipos, né? Aqui vai ser um platform type. Eu vou dizer que ele é do tipo block. Esse aqui que tá no chão também vai ser um bloco. Na verdade eu vou dizer que esse aqui, que é o que está em cima, é do tipo wall. Esse ground aqui, que é o chão, ele vai ser do tipo platform ground. E aí eu não preciso mais passar a cor. Os inimigos é a mesma coisa. Eu vou setar aqui um tipo type, que é um turtle. E o outro eu vou dizer que é um spike. Só para saber se está sendo setado os sprites. Aqui no enemy eu não atualizei o sprite no começo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. E na hora que eu definir aqui a velocidade do sprite, o sprite inicial também como o sprites.first, para que ele fique com... Vou fazer o seguinte, fazer assim que eu não preciso fazer uma lógica para todo mundo. Então ele sempre define a lista de sprites, ele define sempre o primeiro sprite para cada um. Tá dando um erro aqui no bullet, também não tem, ele não tem cor mais. Eu vou dizer que os sprites vai ser global fireball, e aí o sprite dele vai ser sprites.first. Sprites.first. É bastante código, bora ver se está funcionando tudo ainda. Aqui no PubSpec, você precisa... Eu tinha criado pastas, né, subpastas, tanto para o Fireball quanto para o Enemy, né? Então, eu preciso especificar essas subpastas aqui também. Beleza, o que está rolando aqui? É exatamente aquele rolê que eu falei aqui no player, no Sprite Component, né? Ele tem esse esquema de repeat aqui. Aí o que ele vai fazer? Nossos sprites eles têm tamanhos fixos, né? Então a gente não consegue esticar eles demais. Então uma jogada que a gente pode fazer é usar aqui o próprio image do Flutter para repetir a imagem, né? Como a gente tem um tamanho fixo, então a gente vai fazer isso. Aqui por padrão, o nosso Sprite Component ele está como no repeat. Isso faz com que o nosso sprite ele não se repita
como nem no eixo X nem no eixo Y. Então o que a gente vai fazer aqui no nosso game board, aqui, onde a gente está setando os sprites dos objetos, a gente chama aqui o repeat e a gente usa o bind repeat. A gente pode repetir ele no eixo X, aí ele vai repetir lateralmente, né? Ele vai se repetir até preencher a imagem. Ou no eixo X ele repete para cima. E aí tem um repeat que ele repete tanto para cima quanto para baixo. Então ele vai sempre preencher todo o tamanho do sprite que a gente definiu. Mas o player também tá bugado, né? Você viu que ele não apareceu. Por quê? Porque o nosso player, a gente não setou os sprites dele em nenhum momento. Ele, por padrão, ele está iniciando sem sprites. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um método aqui chamado update sprite. Ele vai ser privado, né? Sprite. Também ele recebe o timer. Eu vou dar um print aqui nesse cara para você saber o que aqui ele vai ser, né? Ele basicamente ele vai ser o nosso timer que acontece dentro do nosso loop, né? Então aqui, ó, dentro do nosso loop, eu vou passar esse cara para dentro do nosso player. Então eu vou receber ele aqui como o primeiro parâmetro, inclusive. Tá. E aí nosso update sprite vai acontecer aqui. Como é que eu pego o time do nosso tempo? Eu pego o nosso t, que é essa variável ali, e a gente chama o tick, né? Ele vai sempre chamar toda vez que o update for atualizado. E aí o nosso update está atualizando muito rápido, né? Que é o de 10 milissegundos. A gente precisa converter isso para um valor um pouco mais alto, né? Milissegundos é muito rápido para a gente. Então a gente vai converter isso para segundos. E aí a gente consegue atualizar o frame de tantos segundos. E aí isso faz a gente ter uma animaçãozinha um pouco mais suave, né? Como ele é de 10 milissegundos, é um pouco de lógica, né? Um minuto ele tem 60 segundos. 60 segundos não tem 60 milissegundos, ele tem mil milissegundos. Como a gente colocou 10, toda vez que o nosso time for 1000, é que passou um segundo. E para a gente saber que ele é 1000, a gente vai fazer o seguinte, ó, toda vez que esse tick nosso ele for divisível por 100 e o resto dele for zero, né? Aí ele dá um print de um segundo. Vou botar aqui o time. Porque 100, porque 10 vezes 100 é 1000. Aí, ó, agora ele está chamando de 1 em 1 segundo. E aí eu posso fazer minha lógica toda aqui dentro de atualizar os sprites. Aqui no nosso time, no nosso player, a gente não tem os status do player, né? A gente precisa fazer os status. Então, player status não é type, né? Porque a gente não tem vários players, a gente só tem, poderia ter vários players, então a gente teria player status e player type, né? Então, mas por enquanto a gente vai ter ali o tipo walk, run, jump, fire, que ele está atirando, idle e die, que é os status do player. Daí a gente chama ele aqui, chama de player status. Status vai receber player status. O padrão ele é idle. Que é assim que começa ele, né? Então, beleza. Então a gente vai fazer um switch aqui. Switch no status. E aí a gente verifica aqui, ó, se o status dele for player status o running, quando ele estiver correndo, né? Aí o runner é uma lista, né? A gente tem uma lista de sprites. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro precisa saber qual posição da lista que a gente vai pegar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma posição aqui, aí a gente vai pegar o segundo, que está com... Opa! O segundo, né? Então vou fazer o seguinte, ó, ela vai chamar segundo, second, e aí ela vai pegar o tempo, e aí eu vou pegar só o valor inteiro, né, da divisão por 100,
E aí eu vou saber se é 0, se é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E aí eu pego o segundo e divido, pegando só o resto da divisão pelo tamanho dos sprites. No caso do sprite do Mario, o sprite que eu vou pegar é o Mario Run.length. Então agora esse cara aqui vai ficar me dando posição 0, 1 ou 2, posição 0, 1 ou 2, que é o tamanho daí eu seto o sprite. E o que? O nosso globals, Mario Run, caralho, Mario Run, na posição. Isso vai fazer ele ficar atualizando. Daí o outro que eu vou precisar é o Jump. O Jump não é uma lista, então se ele não é uma lista, eu posso só chamar o Mario Jump. Isso. Aí eu não preciso desse cara. Aí eu vou fazer para os outros estados. Então a única animação que a gente tem aqui é a animação dele andando, correndo, né? Só que, ó, eu acho que tá muito lento. Atualizar os sprites de 1 em 1 segundo não vai ficar bom. Bora testar isso aqui. Então já tô atualizando aqui. Beleza, o sprite não apareceu. Beleza, aqui eu mudei pro se não se. Por algum motivo o switch case não estava funcionando. Eu acho que era por causa do break. Mas por padrão aqui, ele apareceu. Aquele componente nosso de Sprite Component, ele tem uma opçãozinha de debug, né? Então ele faz essa bordazinha ao redor da hitbox, né? Então a gente consegue utilizar para ver isso. Mas aqui mudou só que eu troquei o switch case por esse if. Tá, beleza. Daí a gente viu, ó, a gente pode ver uma parada que ele tá demorando muito para aparecer, porque ele tá indo de 1 em 1 segundo. O segundo tá muito alto, né? Então eu vou fazer o seguinte, ele atualizar os sprites de 20 em 20, eu acho que fica melhor, porque aí ele já nasce ali, ó, com... Beleza, ele não tá mudando os sprites porque a gente não tá mudando os status. Umas coisas que a gente vai resolver aqui logo, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no Mario ele está muito apertadinho. Por quê? Porque agora a gente não tem mais o Global Size como o tamanho final dos nossos sprites. Cada sprite pode ter um tamanho diferente, né? Então, por exemplo, aqui o Mario, deixa eu botar aqui o 64. Vou dobrar aqui o tamanho de altura por 42 de largura. Eu já tinha feito isso previamente, eu vi que ficou bom. Então, cada sprite agora tem um tamanho diferente, né? Pode ter um tamanho diferente. Você pode perceber uma parada que os inimigos estão andando meio que de ré, né? Por quê? Porque eu acho que lá no... Aqui não é... O flip dele não é left, o flip dele é right. Isso mesmo. As tartarugas ali também ficou meio bugadazinha, né? Então a gente pode fazer o seguinte, porque elas estão 32, porque elas estão usando o padrão do hitbox, né? Que é... Não, o padrão do global, que é 48. Então a gente vai fazer o seguinte, esse aqui ficou bom, então a gente só muda lá no level, né, pra esse inimigo aqui, esse da tartaruga, deixa eu ver qual que é um valor bom pra ele. Pra tartaruga um valor bom, ele é mesmo esquema do Mario, né. Então, vou botar aqui, ó, o weight dele 42,64. Pronto, ele ficou mais baixo, porque agora não é menos pixel size. Então, o Y dele. Vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou setar a posição Y de nenhum desses inimigos. Eu vou deixar ele cair naturalmente da tela e eles param de acordo com a... Aí, beleza. O outro caiu lá na... o outro caiu lá na frente. Deixa eu até botar aqui 1.600 dividido por 2 na metade da tela. Aí, ele deve ter caído lá. Aí, ele caiu lá. Show de bola. Agora ele tá funcionando perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tinha criado um cenáriozinho aqui. Eu vou jogar esse cenário aqui dentro desses nossos objetos. Mas fica à vontade agora para você criar o seu cenário.
Então eu vou, porque ele já contém uns canos, algumas coisinhas um pouco mais, um pouco melhor distribuído. Então beleza, aqui ele tem 3 plataformas. Vou até essa coisa aqui. Bom, eu vou spawnar para ele. Olha. Esse cenário aqui, ele vai ter o seguinte, ele tem 3 blocos aqui, uma plataforma do tipo parede, que é aquela que quebra, um cano. Ó, ele está passando pelo cano. Esse aqui vamos resolver agora. Mas por que ele está passando pelo cano? A colisão está acontecendo, né? Aqui no nosso collision aqui plataforma, ela está acontecendo. O problema é que a câmera está empurrando a plataforma, então ele meio que ignora a plataforma. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma variável aqui. A gente tem uma variável para saber quando ele pisou no chão, a gente vai criar uma também para saber quando ele foi bloqueado por algo. Porque aí ela vai definir se ele está parado porque chegou no limite da tela, do scroll offset, né? Ou se ele foi bloqueado por alguma coisa. E a gente sabe que ele foi bloqueado quando? Quando ele bate lateralmente em alguma coisa, que ele foi bloqueado. Aí onde que eu vou usar esse cara? Eu vou usar ele lá na nossa lógica de mover aqui. Não, aqui não. Aqui no game board. Porque ela que vai dizer se ele foi bloqueado porque chegou no limite ou se ele foi bloqueado porque colidiu com alguma coisa. Então, se ele não foi bloqueado por colidir nada e se ele não foi bloqueado para esquerda nem para direita, então deve movimentar a tela. Se não, não movimenta. Porque aí, ó, ele colide aqui e aí ele não movimenta a tela porque ele colidiu. Então, se ele colidiu, aí ele não movimenta. Mas aí, ó, a gente perde o movimento de volta porque a gente não tem o contrário aqui no Blocked, né? Então, quem que vai fazer esse contrário no Blocked? Vai ser o próprio game, vai ser a própria câmera, né? Porque ela vai dizer o seguinte, ó, se eu não topei nenhum desses lados, eu vou dizer que meu próprio player block recebe false. Então ela mesma vai dizer o seguinte, ó, ele não estou bloqueando, não estou sendo bloqueado e eu preciso mover a câmera. Então ele move. Aí, ó. Porque ela mesma vai dizer o seguinte, ele não está sendo bloqueado por nada, eu preciso mover a câmera. Então ele volta para false e aí funciona. Beleza, mas ó, se liga uma coisa. Esses blocos aqui, geralmente, esses aqui são quebráveis e esses aqui não são quebráveis. Então a gente pode fazer isso também. Ah, deixa eu atualizar o readme aqui. Sprites, beleza. E a gente pode resolver esse problema aqui, ó, de bater a cabeça ali, aqui no próprio lógico da plataforma, né? Aqui não, aqui no player. Eu posso validar o seguinte, ó, se eu bati no topo e no bottom, eu vou fazer o seguinte, ele para a velocidade batendo em qualquer um. Em qualquer um do topo ou do bottom. Porque no Mario, quando qualquer um desses tipos de plataforma, elas colidem, elas têm colisão em cima e embaixo. Então eu vou dizer collision. Bom, qualquer um dos dois, ele bloqueia ela. Só que ele só é grounded quando a colisão for no topo. Então é o seguinte, ó, se a collision for no topo, aí o é grounded. Se for no bottom, aí eu valido se for no bottom e se for aquela tipo de plataforma ali, né? Então eu vou dizer que a plataforma ponto type foi igual a plataforma platform type ponto wall, que é parede, né? Se for do tipo parede, eu tenho que quebrar essa parede. Como que eu vou quebrar ela? Eu posso ir lá na plataforma e criar uma variável aqui de visible também, igual eu fiz para os inimigos, né? Então eu vou criar aqui uma boolean, a gente chama de visible, o padrão é true e deixo ela bonitinha aí. E aí aqui no player, quando eu topar nesse tipo de plataforma no fundo, eu digo que a plataforma.visible é false. Então ela foi quebrada. Aí aonde que eu removo ela? Lá no game board, onde eu estou removendo os objetos. Aí eu faço um se caramba, não se wall is platform,
eu vou remover ele quando o O.visible for falso. Aí eu removo. Isso faz com que, quando eu bato a cabeça nesses blocos do tipo. Peraí, deixa eu matar esse cara aqui. Eita, eu não tô matando ainda, né? Então eu vou fazer também. Mas por enquanto, se eu bater a cabeça nesse cara aqui, ó, ele cai. Se eu bater a cabeça nesse cara aqui, ele quebra. Então ele some. Aí eu não fiz a animação de quebrando, né? Mas poderia ter sido feito. Bora fazer matar esses inimigos. Aqui, ó, na colisão do inimigo com o player. Se, se eu tô colidindo com o topo do inimigo. Se eu tô colidindo com o topo do inimigo, ou seja, eu só tô pisando na cabeça dele. Eu vou fazer o seguinte, ó, se eu tô pisando na cabeça do inimigo, eu mato o inimigo, né? Como é que eu mato o inimigo? Eu dou um enemy, acho que só damage, né? Só que o dano, para não precisar mexer no life completo aqui, o dano ele tá -1. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um boolean, o dano, né? O padrão ele é falso. Se o full for true, eu vou dizer que meu dano é completo. Se não, o dano é só 1. Que é o dano que dá quando a gente joga as balas, né? Os bullets. Então aqui vai ser 0. Que aí eu mato ele de vez. E aí, então eu vou fazer o seguinte, full damage, full. Então ele vai matar por completo. Outra parada que a gente pode fazer é que quando no Super Mario, quando você pula num inimigozinho, ele meio que dá um kick. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Pode, além de matar o inimigo, a gente pode dar um player.jump. Só que o jump, ele tem uma validaçãozinha lá, que é se ele tá no chão, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode verificar se ele tá no chão, ou a gente pode criar uma variável aqui, ó. Do mesmo esquema, boolean, join enemy, false. Ela é opcional, a gente coloca esse colchetezinho diz que ela é opcional, porque eu tô dando um valor padrão. Se eu tiver no chão, ou se eu tiver na cabeça de um inimigo. Aí ele pode pular. Aí o ground vai para falso, tudo bem, tá certo. Eu vou dar o jump antes de matar. Então, beleza. Eu piso na cabeça do inimigozinho, ele mata o inimigo e ele dá um pulozinho de novo. Bora testar isso? Beleza. Até aqui já tem mais. Deixa ele vir aqui. Vou botar bem aqui, vamos ver se eu pulo em cima da... Ó. Eita. Não deu certo. O que rolou aqui? O erro tá aqui. Eu coloquei top, né? Não é top. Se eu estiver colidindo com o bottom do player. Porque eu sou o inimigo, né? Então não ia dar certo nunca. Então vamos testar de novo. Eu quero pro lado de lá. Aí, ó. Aqui eu caí. Eu caí basicamente do lado dele, mas você viu que funcionou. Beleza, aqui não tô mudando o sprite dele em nenhum momento, né? O melhor momento, talvez, de mudar o sprite seja na hora que a gente está apertando, né? Então, eu vou dizer que o status dele aqui vai receber player status running. Esse cara eu boto para cá também. E caso ele estiver parado, eu ponho idle. Aí, agora ele dá uma corridinha mais bonitinha. Ó, uma parada, ele não tá saindo sprite das balas. Por quê? Por que que não tá saindo as balas, os sprites? É porque a gente não tá pintando os sprites mais, né? Porque, ó, a gente tá pintando aqui os sprites dos objetos, mas os objetos, as balas, elas estão dentro do player. Elas não estão vindo lá da nossa classe de level, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente pode mergear eles aqui, não tem problema. Poderia só fazer assim, ó. Levels. Player.bullets. Isso já faz com que ele renderize as balas de volta. As balas, elas
estão com um tamanho bem pequenininho. Se eu não me engano, no próprio jogo elas têm um tamanho um pouco maior. Mas aí tá fácil. Em vez de ser 12 por 12, tá 22 por 20. 20 por 20. 20. Ela tem uma animaçãozinha, né? Aí, ó. Só que aqui ela tá sem animação, ela tá fixa, né? Como é que a gente pode pôr a animação dela aqui? É muito fácil. Aqui no move dela, a gente não precisa pegar o tempo do tique, o tempo que tá rolando o jogo, né? Eu consigo fazer essa animação pegando o próprio valor da posição dela, porque ela tá andando, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Se o valor X dela for divisível por 10, ou seja, eu vou atualizar ela meio que de 10 em 10 segundos, porque o pixel já tá, o tempo dela já tá atualizando de tantos segundos. Daí eu faço var pose foi igual a x, aí eu vou converter ele para inteiro, né? Dividido por quem? Vou pegar só a parte inteira, né? Cadê? Dividido por quem? Pelos sprites que eu já peguei ali, ponto length. E aí eu digo que meu sprite vai receber o que? Meus sprites na posição. Beleza. Daí eu pego o resto da divisão. Aí ele vai sempre 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, o padrão, ele vai ter animaçãozinha. Bora ver. Eita, quebrou aqui. Tá, o erro tá aqui, né? Que eu esqueci de botar uma vírgula aqui no sprite. Beleza. Então, tá tudo certo aqui. Deixa eu startar de novo. Ó, vou matar ele aqui. Matou. Uma parada que vocês podem ver, o enemy não tá atualizando o sprite, né? Porque a gente não fez o update. A gente até criou um método lá, mas não atualizou o sprite dele lá. Aqui, ó, a gente criou o método aqui, mas a gente não atualizou. Mesmo esquema que a gente fez lá no player, como a gente já está setando aqui os tipos no começo aqui, que é os sprites, né? Então a gente só precisa setar agora a animação. Que é basicamente o segundo dividido o resto, né? O resto da divisão do segundo pelo tamanho dos sprites. Daí eu pego o sprite atual, recebe o que? Os sprites na posição. Beleza. Aí tá dando erro aqui porque eu preciso passar o tique agora pros inimigos também, né? Então ele tá aqui no começo. Vou botar t.tique. Bora ver se a animação vai funcionar. Ó, agora você consegue ver, ó, que ele tá mexendo a perninha lá, ó. A animação deu certo. E para finalizar, vocês estão vendo ali, ó, que ele demora demais para morrer, né? O Mario, se não me engano, é só 2 toques, né, que mata ele. Então, em vez de o life dele até pode ser 10, né? Então, a gente faz que o dano dele seja 5, né? E aí 2 toques mata ele. E o enemy do mesmo jeito. Em vez de danos da vida dele ser 3, a vida dele passa a ser 2. Esse fire aqui, a colisão da bala com... Ele tem que matar de uma vez, né? Ele não pode matar só demorado. Então, pode ser que esse damage aqui... Passar um true, que aí ele mata todo de uma vez, né? Então, opa. Tá aqui. Aí ele mata com uma bala só. Para finalizar, que eu tinha colocado aqui um power up. Do jeito que a gente fez aqui, pessoal, tá muito fácil de fazer power up. Então é basicamente, você pode criar uma classe que estenda qualquer hitbox, seta os sprites e fixa ele na tela. E aí checa a colisão dele no looping, né? Fica o desafio aí para vocês. Mas é isso. Eu acho que tudo que eu queria passar aqui pro jogo, passei.
Vocês podem, claro, melhorar ele o máximo que puder. Vocês podem colocar mais power-ups, você pode colocar validações. Esse código vai estar no GitHub, como sempre. Ela vai estar numa branch nova lá, vídeo 3, certinho, todos os sprites, com tudo disponível. E a partir daí vocês conseguem fazer tudo que precisa, mas basicamente a regra, as mecânicas básicas do jogo tá feita, né? Ele faz tudo que precisa para um jogo clássico e a intenção do vídeo era essa. É isso. Eu acho que eu não vou precisar fazer uma outra videoaula para esse tema. Eu acho que a playlist finaliza aqui com esses 3 vídeos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha aí com seus amigos. Se você acha que faltou alguma coisa, deixa nos comentários. E até a próxima, né? Tchau, tchau.